Shalom, meus queridos irmãos da graça e a paz do Senhor Jesus. Professor Ilmar de Lajinha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui mantendo convênio com o Seminário Tabernáculo, gravando as aulas de teologia nível básico. Falamos aqui da região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Desde 1992 estamos aqui, estudando e ensinando a Palavra de Deus. Mas passaram por aqui mais de 2.000 pessoas, mais de 700 se formaram, concluíram seus cursos. Temos pastores e obreiros, missionários, estudantes por toda a região aqui circunvizinha. Nós estamos estudando profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Na aula passada estudamos o profeta Naum, falando da queda de Nínive no ano 612. Chegamos agora a Abacuque. O nome Abacuque é abraçar. O livro apresenta o quadro de um homem de Deus, embaraçado com a aparente tolerância de Deus pela iniquidade. O profeta está rodeado por todos os lados da injustiça triunfante e não castigada. O justo viverá pela fé. É aqui no livro, capítulo 2, versículo 4. Essa frase tão usada por Paulo, lá na frente, o triunfo da fé, ela é daqui, pensada no livro de Abacuque. O autor não se sabe, ele não diz nada sobre ele. Assim como Jonas é filho de Amitai, mas assim como outros profetas, ele só fala assim, peso, Naum fala isso, peso de Nínive, sentença contra Nínive, profeta Naum. Abacuque diz, mesma coisa, é uma sentença, uma coisa, ele diz aqui, peso que viu o profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1 de Abacuque, sentença que viu o profeta Abacuque. São várias sentenças, então. Do capítulo 3, conclui-se que ele era levita, ele compôs um hino no capítulo 3, e até no final do capítulo, no final da música, é onde também a gente encontra a palavra Selá, que aparece várias vezes nos Salmos, e ocorre pela última vez aqui no livro de Abacuque, capítulo 3. E no finalzinho diz assim, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Por esse cântico, por usar a palavra Selá e por ter essa orientação musical, muitos teólogos, e eu também, particularmente, creio que o Abacuque era sacerdote, era músico do templo, era da linhagem sacerdotal. Ele era levita, dizia assim, sacerdote, levita. Levitas são aqueles filhos de Levita é filho de Jacó, que é o Gerson, Coate e Merari. Gersonitas, Coatitas e Meraritas. E os coatitas eram que carregavam os instrumentos, os 7 instrumentos do tabernáculo, que era a mesa de deposição, o altar do holocausto, o altar do incenso, a bacia de bronze, e o candelabro, e também tinha a marca e o próprio santo. O autor, então, não sabe quem é, mas dá a entender que era levita, participava da música do templo. Ele, como Naum predisse a destruição da Síria, Obadias de Edom, Abacuque profetizou a queda do Império Caldeu. Babilônia então estava para cair. Ela vai cair no ano 538, mais ou menos. Começou com o novo império, começou em 626 com Nabopolassar e acaba com o menino neto de Nabucodonosor chamado Nabonídio. Nabonídio não, Belsazar. Nabonídio era genro. Nabonídio era casado lá na família de Nabucodonosor. Então pensa bem comigo, Nabopolassar é pai de Nabucodonosor, que é pai de uma menina que é mãe do Belsazar. Belsazar, ele então é neto, não é isso? Belsazar é neto de Nabucodonosor, bisneto do Nabopolassar, o grande comandante do novo Império Babilônico. Então Abacuque centra a profecia dele mostrando a queda do Império Caldeia, Babilônia. Profetizou nos reinados de Joacás e Joaquim. Josias morreu, deixou 4 filhos. Um deles é Joacás, depois Eliaquim, depois Matanias e Joanã. 3 foram reis. Joacás foi rei. Neco, faraó Neco, quando está voltando da guerra, destitui Joacás e coloca Eliaquim. Mudou o nome dele para Jeoiaquim. Depois o Eliaquim tem um filho chamado Joaquim, que reinou por 3 anos e 10 dias, parece. Acho que 10 dias também. E aí, então, vem outro rei, ele é levado preso, Joaquim, na segunda viagem de Nabucodonosor a Jerusalém, no ano 597, 598.
E aí entra o terceiro rei, com o qual vai acabar o Império do Sul. A tribo de Judá e Benjamim vai acabar o seu reinado com o rei Zedequias. Zedequias é o último rei de Judá. Ele é filho de Josias. Então Abacuque profetizou a queda do Império Caldeu. Ele profetizou nos dias de Eliaquim e de Joacás. O conflito da fé, capítulo 1, 2. O triunfo da fé, capítulo 3. Assim foi dividido o nosso esboço aqui. Então, o primeiro conflito de Abacuque, ele vê impiedade e violência por todos os lados, a lei violada, os justos perseguidos, clama ao Senhor para que castigue Judá por essa condição. Até quando, Senhor, clamarei e não me escutará? Gritarei violência e não me salvarás? Depois tem a primeira resposta de Jeová, no capítulo 1. O segundo conflito do profeta, que ele questiona novamente. E a segunda resposta. Então, tudo no capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2. Capítulo 3, o triunfo da fé. Então, o profeta indagava porque Jeová parecia dilatar o juízo sobre os ímpios, dentro do seu povo. Agora, tendo ouvido a sentença do Senhor, teme e ora para que ela repita a favor do seu povo sua obra de libertação como antigamente, e que se recorde da misericórdia e meio ao castigo. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque aprendeu a lição da fé, qual for a circunstância dele ou do seu povo. Por mais tenebroso e sem esperança que seja o futuro, ele regozijar-se-á no Senhor, no Deus da sua salvação. Então aqui, você pegando o texto aqui bíblico, né? Você pode separar assim e verificar, né? Primeiro manda escreve a visão para que possa ler quem passar correndo, né? E mostra aqui algumas coisas interessantes no capítulo 1. Ó Senhor, para juízo puseste, tua rocha fundaste para castigar. Depois no capítulo 2, aqui no capítulo 2 é que manda escrever, né? A torre de vigia me colocarei e vigiarei para ver o que vai falar comigo. Aí no capítulo 2 é que manda escrever a visão e tornar a letra bem legível para que possa ler quem passar correndo. A visão ainda é para o tempo determinado, até o tempo do fim falará e não mentirá. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aí é que vamos encontrar aqui, nesse capítulo número 2. Ai daquele que junta em sua casa bem mal adquirido e tal. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Eis que não vem o Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo. Não vem do Senhor, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansam pela vaidade. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse versículo é famoso, até cantado em Coríntia, como as águas cobrem o mar, toda a terra se há de encher. Então tá aí. Então, o Senhor está no seu santo templo, cálice diante de toda a terra, né? É o capítulo 2. Capítulo 3 é uma oração em forma de cântico. Ele pede, aviva sobre a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida, notifica-te na ira, lembra da misericórdia. E aparece a palavrinha selá, né? Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, selá. Selá é aquele termo musical, né? Estou fazendo um estudo sobre selá aí para verificar algumas coisas impressionantes sobre selá. Então aparece aí no capítulo de Abacuque, aparece 3 vezes a palavrinha selá. No versículo 3 aparece, vamos ver Abacuque, capítulo 3, verso 3, depois aparece no verso 9, verso 9 tem selá também, e depois no verso 13, outro selá. Então ele fala aí, e no final mostra aquele famosa prédica, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas do curral sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, e fará os meus pés como os das costas, e fará andar sobre minhas alturas. Então essa aí é a tônica principal, né, a grande palavra do livro de Abacuque. Vamos ficando por aqui então, né? Poderia ser chamado Abacuque do avô da reforma, né? Ele foi um autêntico avô da reforma, a grande doutrina da justificação pela fé. Paulo aprendeu com Abacuque e Martim Lutero. Martim Lutero então seria esse cara, né? Para concluir esse livro, um dos prediletos de Paulo, ele cita Abacuque 1,5 na sua advertência aos judeus incrédulos em Antioquia. E quanto à célebre declaração de 2,4, Paulo cita 3 vezes Romanos, Gálatas e Hebreus,
ele cita isso aí, essa famosa frase do capítulo 2, versículo 4, que diz assim: não, o justo viverá pela fé. Paulo bateu muito nessa tecla, e esse foi esse versículo que começou a reforma com Lutero. Por isso está dizendo que ele é o avô da reforma, né? Então, Abacuque é o profeta da fé. Vamos ficando por aqui com nosso resumo do livro de Abacuque. Fica na paz, tchau, tchau.